tudo bem? Bom. Tudo jóia? Joia. E a dona Clara, tudo bem, dona Clara? Tudo em paz? Esperar os nossos amigos entrarem, né? Eu acho que o nosso amigo Pedro, pelo menos, deve entrar hoje, viu, Carlos? Ah, legal. Vamos ver. Ah, ele tá, falou nele e tá entrando. Lucélia, tudo bem? Chico também. Olá. Tudo bem, Pedro? Lucélia? Olá, Chico. Tudo bem, pessoal? Boa noite. Tudo certo. E aí, Chicão, tudo fino? Tudo fino, você tá com a voz grossa, hein? Tá parecendo Darth Vader. Então. É uma mistura de Darth Vader com Cid Moreira. Marli, tudo bem? Boa noite a todos. Boa noite, Lucélia. Oi, Chico. Oi, Lucélia. Tudo bem, Marli? Apareceu. Tudo bem, Lucélia? Tudo bem? Tudo bem, Marli? Como é que tá? Tudo bem, graças a Deus. Lucélia, Carlos, Eliane, Marcelo, Dona Clara. Bem. Tudo jóia. Ô, Lucélia, seu microfone está desligado. Agora sim. Agora deu certo. Agora sim. Pedro, você está ouvindo gente, Pedro? O do Pedro também está ligado. Oi, pessoal, boa noite. Pedro aqui, já vamos ligar aqui. Fala, Boa Pedrão. noite. Boa noite, meu filho. Seja Vou bem-vindo. tirar as criançadas do banho. Seja bem-vindo. Obrigado. Esperar um minuto. Bom, hoje, então, nós temos eu fazendo a prece inicial, nossa amiga Marli, o Evangelho, né, o Advento do Espírito da Verdade, o Livro dos Espíritos do Carlos, sobre a alma depois da morte, as vibrações a Eliane faz, a prece final Lucélia, o suporte fica com a Conceição e o Chico. Tá? A Marli lembrou hoje de algumas coisas bastante importantes, né? Há 3 anos atrás, tínhamos o primeiro caso de Covid no Brasil. Exatamente 3 anos atrás. Começou a nossa longa trajetória do Covid, né? Que parece que agora terminou. Também 1 ano de guerra na Ucrânia, infelizmente, né? Isso é uma data triste. E hoje é aniversário de Camille Flammarion, nascimento de Camille Flammarion, né? 26 de fevereiro de 1842. Ah, Fernanda aí. Boa noite, Fernando. Tudo bem, E aí, Fê? Fê, boa noite. Oi, boa noite. Tchau, Chico. Tudo bom? Como é que tá? Até o Chico tá aqui, tá vendo? Você vê? Você viu, Marcelo? Que bom, só gente boa. Obrigada, pessoal. Opa. Sejam bem-vindos. Bem-vindas. Bem-vindos. Bom, vamos começar porque os mentores, né, eles gostam de pontualidade. Eu vou fazer a prece inicial. Então, vamos primeiramente agradecer a Jesus, nosso Mestre, por tudo que nós temos, por tudo que nós somos, e que possamos dar um pouco de nós hoje àqueles que mais precisam, que os mentores possam estar ao nosso lado, e estão, com certeza. E vamos fazer aquela oração a mais, considero, a mais importante, que é aquela que Jesus nos deixou. Pai nosso que estais nos céus, santificado, Senhor, seja o vosso santo nome. Venha a nós, vosso reino, seja feita, Pai, a tua vontade, assim na terra como no céu.
O pão nosso de cada dia dá hoje e sempre, Senhor. Perdoa-nos assim quando nós perdoarmos aos nossos ofensores. Não nos deixe, Senhor, cairmos em tentações, mas livra-nos de todo qualquer mal hoje e sempre, e que assim seja. Graças a Deus. Conceição entrando. Cadê a Conceição? Oi, Conceição. Tudo bem? Olá. Conceição, tá ouvindo a gente? Deve estar com problema na conexão. Tô. Ela aí. Boa noite, direto de Portugal. Desculpa, entrou diferente hoje. Seja bem-vinda. Ok. Obrigada. Marli, fica à vontade. Nós estamos no capítulo 6, né? Advento do Espírito de Verdade. Venho como antigamente, entre os filhos transviados de Israel, trazer a verdade para as trevas. Escutai-me. O Espiritismo, como antigamente, minha palavra deve lembrar aos incrédulos que acima deles reina a verdade imutável. O Deus bom, o Deus grande que faz germinar a planta e eleva as ondas. Revelei a doutrina divina e, como ceifeiro, reuniu os feixes e bem esparsos na humanidade e disse: vinde a mim todos que sofreis. Mas os homens ingratos desviaram-se do caminho reto e largo que conduz ao reino de meu Pai. E estão perdidos nos ásperos e estreitos caminhos da impiedade. Meu Pai não quer aniquilar a raça humana, quer que ajudemos uns aos outros, mortos e vivos, quer dizer, mortos segundo a carne, porque a morte não existe. Vós socorrais e que não mais a vosso profeta e dos apóstolos, mas a vós aqueles que não estão mais na terra, se façam ouvir para vos proclamar. Orai e crede, porque a morte é a ressurreição e a vida é a prova escolhida, durante a qual vossas virtudes cultivada deve crescer e se desenvolver como o cedro. Homens fracos, que compreendeis as trevas de vossas inteligências, não afastai o facho que a clemência divina coloca entre vossas mãos para iluminar vossos caminhos e vos conduzir, filhos perdidos, ao regaço do vosso Pai. Estou muito tocado de compaixão pelas vossas misérias, vossa imensa fraqueza, para não estender a mão segura aos infelizes transviados, que vendo o céu tombam no abismo do erro. Crede, amai, meditai as coisas que vos são reveladas. Não misturei o joio ao bom grão, as utopias, as verdades. Espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento, instruí-vos, eis o segundo. Todas as verdades se encontram no cristianismo. Os erros que nele se enraizaram são origem humana, eis que, além do túmulo que acreditáveis ou nada, vozes vos clama, irmãos, nada perece, Jesus Cristo é o vencedor do mal, cede os vencedores da impiedade. O Espírito da Verdade, Paris, 1860. Marcelo, posso comentar o quinto item? Claro, com certeza, Então, tá. absolutamente.
Uma das coisas que mais me chamou a atenção, né, que sempre quando Kardec escreveu o Evangelho, né, quando ele foi codificado por Kardec, era assinado por algum mentor, algum guia espiritual, né, algum espírito. E dessa vez eu me deparei com um espírito de verdade, o que me chamou bastante atenção. E aí ficou na minha cabeça, mas quem é o espírito da verdade? Porque nós, humanos, temos mania de dar nome a tudo, né? E eu não sabia o que era o espírito de verdade. Então eu lembrei da aula passada, onde o Marcelo comentou, né, que o Consolador Prometido era o Espiritismo. E fui pesquisar quem era o Espírito de verdade. Achei lá em João, no Evangelho de João, capítulo 16, versículo 12 e 13, a seguinte promessa de Jesus: ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Mas quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Acabei encontrando esse versículo no Evangelho de João. Então, logo eu deduzi que o Espírito da verdade não poderia ser Jesus, né? Já que foi Jesus quem fez essa promessa. Fiquei mais curiosa ainda, mas acabei me contentando por entender que o Espírito de verdade seria uma personalidade, né? Se vocês depois discordarem, eu gostaria que vocês comentassem. Então, o Espírito de verdade, ele vem trazer o esclarecimento, né, adicional de tudo que a gente já vinha ouvido sobre os ensinamentos de Cristo, sobre a doutrina espírita, né, do Consolador Prometido. Nessa etapa da codificação de Kardec, né, ele dá a comunicação sobre tudo que já estava em andamento. Aqui ele fala também, né, escutai-me, né, quer dizer, quando ele fala escutai-me, o Espírito, como antigamente minha palavra, deve lembrar os incrédulos acima deles, quem na verdade é imutável. Quem é a verdade imutável? Deus. Deus é o soberano de tudo, Criador, e nós a criatura. Tudo que é formado por Deus. Tudo que somos é criação do Criador. Não há dúvida, Deus é imutável. Depois ele fala assim, que revelou a doutrina divina, né? Então ele está dizendo, o Espírito de verdade, ele está assumindo esse trabalho que ele fez na ajuda da codificação do Espiritismo. Até chegar, né, o advento espírita, tivemos Moisés, o Decálogo, né, trazendo as leis divinas, a orientar o povo daquela época, que eu acho que esse povo de Israel somos nós mesmos, né? E depois de Moisés, foi acrescentando outras leis mosaicas, porque na época as coisas eram mais difíceis, as pessoas compreendiam menos, também ficaram muito tempo em cativeiro, várias coisas tem que se levar em conta, mas Moisés teve que ser um pouco mais severo com a lei mosaica, né? Com o tempo vieram outros trabalhadores, como os filósofos, os povos, né? Que com o objetivo de implantar o amor e também fazer uma preparação para a vinda de Jesus. E a intenção deles era fazer o bem, a reforma íntima, para que quando
Jesus chegasse aqui na Terra, as coisas estivessem mais preparadas para os ensinamentos dele. Então, Jesus veio e disse, eu não vim destruir a lei, mas cumprimentá-la. E todo o trabalho que Jesus desenvolveu, os ensinamentos que hoje a gente tenta seguir, os exemplos de Cristo, né? Tá aí, ele deixou para a gente, né? E é inesquecível isso. Depois ele fala, homens ingratos desviaram do caminho. Mesmo com toda a preparação de Moisés, os filósofos daqueles povos, né? Para a chegada de Jesus, a gente acabou se desviando, ainda, né? Estando meio desviado. Mas Deus, ele fala, né? Que não quer aniquilar seus filhos, nem por fim a eles. Porque Deus espera de nós que sejamos puros, imagem e semelhança. Deus quer nossa evolução. Para isso a gente precisa... Marcelo fala sempre, uma coisa que eu nunca esqueço que o Marcelo fala, que nós precisamos aprender a viver em sociedade, viver em comunidade, né? Não só os encarnados, mas os desencarnados também. Por quê? Porque quando a gente nos auxilia, a gente está auxiliando o plano espiritual também, e vice-versa. O plano nos auxilia para que a gente possa evoluir. Ele fala também aqui, orai e crede, porque a morte é a ressurreição. Eu achei aqui nessa parte algo bem interessante, que eu não sabia, não sei se o Marcelo e o Carlos sabem, deve saber, mas não sei se todos sabem, então eu gostaria de compartilhar, tá? Antes, o nome era reencarnação. Historicamente, isso foi mudado no século XV, né? Nós tivemos lá a Imperatriz Teodora, né? Que pediu ao Concílio de Constantinopla que pedisse ao Papa Virgílio para mudar a palavra reencarnação para ressurreição. Porque ela tinha medo de reencarnar como escrava, já que ela era, né? Ela tinha muito medo. Então, devido a esse fato histórico, não foi trocado o nome reencarnação por ressurreição. Desculpem, mas eu não sabia disso. Eu creio que o Marcelo sabe, né, Marcelo? Só acho que foi no século V, se eu não me engano. É isso, Carlos? Século V, foi no ano 553. Desculpa, na minha pesquisa deu século XVI. 553 anos depois de Cristo. Isso. Então, 55 é 6. Isso, é por aí. 6. Sempre a gente aumenta o número no século, né, Carlos? Sim. Vamos lá. Então, aquele continuando, né? Não afastei do fecho e a clemência divina coloca entre vossas mãos a iluminar. O Espírito de verdade faz um convite para nós, que buscamos conhecimento para clarear nossas mentes em busca do progresso individual e coletivo. E reforça, crede e amai. Meditai sobre as coisas que vos são reveladas. E o mais interessante do Espiritismo, que ele não te obriga a crer em nada. O Espiritismo, se a gente duvidar de alguma coisa, ou não aceitar determinada coisa, hoje nós temos fontes, assim, intermináveis de informações. Podemos buscá-la, pesquisar, até que encontramos a verdade, porque Jesus mesmo disse, conhecei a verdade e a verdade vos libertará. Algum comentário sobre o item 5, por gentileza? Eu só queria reforçar a última parte em que ele fala que o que nós devemos fazer. Ele fala assim, amai-vos e instruí-vos. Exatamente. Isso é o mais importante de tudo. E amar não só
aqueles que estão ao nosso redor, mas todos, porque todos somos irmãos sob Deus, né? Todos nós. E instruí-vos, porque se você não tiver conhecimento de causa, né? Aliás, esse instruí-vos não é só sobre as coisas da ciência ou do mundo, mas conhecei a vós mesmos, né? É que saber quem você é, porque a gente tem que saber, na verdade, a gente tem que conhecer, nós temos que nos conhecer, nos amar, né? E a partir daí a gente vai conseguir amar o próximo melhor, de forma mais simples, né? E sempre com a ideia da comunidade, né? Somos todos iguais perante Deus e todos precisamos colaborar com o bem final, né? Que é o bem de todo mundo, né? Todos aqueles que estão nesse planetinho azul, somos todos irmãos, independente de religião, de raça, de partido político ou crença, o que seja. Somos todos iguais e temos que criar essa ideia de comunidade, que todos precisamos uns dos outros para viver. Então, é isso que o Espiritismo é a bandeira que nós, espíritas, temos que empunhar e levar adiante. Mais uma colocação, Marcelo. E também ter a convicção que nós estamos todos no mesmo patamar. Nós estamos todos no mundo de prova e expiação. Então, não há ninguém melhor que ninguém. Exatamente. Estamos todos tentando aprender a lição. Estamos no pré-primário. Nem no pré-primário, estamos no jardim, né? Acho que é antes, hein? Acho que é berçário, não é não? É berçário. Tá. Mais alguém? Algum comentário? Carlos. O que ele fala, né? Continuando o que o Marcelo falou. Espíritas, amai-vos. Primeiro é amar. Ele não coloca que a gente tem que estudar, que a gente tem que estar preparado para o que vai acontecer. Não. Primeiro é amor. E bem coloca, quando o Marcelo fala de se amar, Jesus disse assim, amar o próximo como a si mesmo. Então, se você não tem amor próprio, se você não tem um amor por você, como que você pode amar pai, mãe, filhos, esposa ou o outro, qualquer que seja o seu próximo? Então, às vezes a gente esquece desse amor. E esse amor não é ser egoísta. Se você não tem um mínimo de amor por você, como que você pode pegar o teu filho e fazer alguma coisa por ele? Então, nós precisamos começar, já está tarde, e nunca se falou tanto, por mais que Sócrates tenha dito, por mais que São Luís tenha dito no nosso livro dos Espíritos, nunca se falou tanto em autoconhecimento como nós estamos falando agora. Verdade. O Carlos, sim? Esse amor, a reforma íntima faz parte desse amor, né? Você, para poder amar alguém, você tem que fazer uma... Se você precisar reformar, a melhor reforma íntima que nós temos, qual é? O amor. O Evangelho. Por quê? Cristo já deixou tudo pronto. É só a gente seguir o Evangelho dele. Os livros de reforma íntima ajudam? Claro. Mas o melhor que nós temos é o Evangelho. Se você consegue seguir, pegar o Evangelho segundo o Espiritismo, os seus 27 capítulos, mais o 28º, que são as orações, e colocar em prática, qual a reforma que você fez? Geral, não é nem íntima. É de dentro, fora, está tudo pronto. Só que não é tão simples assim. Por isso que uma encarnação só é impossível. Nós precisamos de inúmeras. Quantas? 100, 500, 1000? Não sei. E começa tudo no amor mesmo. Enquanto eu não aprendi a amar, e não vai ser assim tão simples, porque Jesus falou assim, amar o seu inimigo. Olha como é difícil. Uhum. Alguém que te faz o mal, que seja pequenininho, que seja matar alguém do seu ente querido. E você precisa falar assim, eu amo esse daí. O mundo é expiação e de provas. Nós não estamos no mundo de regeneração ainda. Então,
esse amor, é muito feliz essa colocação aqui, de primeiro amar, para depois se instruir. O que nós fazemos aqui hoje é instrução. Nós estamos estudando, pegando esse conhecimento, então transformar em aprendizado. A gente transforma o conhecimento em aprendizado quando a gente age com o conhecimento. Senão, ele é simplesmente um conhecimento. Está lá na nossa mente aqui, no nosso mindset. Depois a gente vai colocar em prática. Mas nesse momento, a gente está adquirindo conhecimento. E precisamos demonstrar pelo nosso próximo o amor. Por essa família aqui que nós temos? Sim. Mas começo comigo, vou na minha família aqui de casa, vou na nossa família, e nós vamos estendendo no meu local de trabalho, na sociedade. É isso. Individualmente eu me melhoro. Porém, eu vou ajudar a sociedade a mudar. A Terra vai mudar de patamar. Mas eu tenho que melhorar. Se eu não me melhorar, eu não ajudo a Terra a evoluir. Ao progresso, né? Sim. Mais alguma colocação? Pessoal, Chico, Fernanda, Pedro, Conceição, Lucélia. Aqui tranquilo. Ok. Muito bem. Quer que eu faça? Você quer que eu faça o 6? Não, acho que tá bom, né? Mas Tá tá bom? bom, tá bom. Foi muito proveitoso. Então podemos passar para o Livro dos Espíritos, Carlos? Vamos lá. Vamos ao Livro dos Espíritos. Retorno da vida corpórea, né? Sim. Alma após a morte. A pergunta 149? Isso. Então, vamos Sim, lá. correto. Em que se transforma a alma no instante da morte? Volta a ser espírito, ou seja, retorna ao mundo dos espíritos que ela havia deixado temporariamente. Bom, nós vimos no nosso estudo que é um jogo de palavras, né? Por quê? O espírito, a gente fala dele quando ele está desencarnado. Quando nós estamos encarnados, nós temos a alma. Que no frigir dos ovos é a mesma coisa. Eu desencarnei. Vou para o plano espiritual, espírito. Então, o que acontece com a alma? Ela volta para o plano espiritual e é o espírito dando continuidade no que de onde ela parou. Não vai virar santo, porque morreu. Não vai ter um fardo maior do que merece. Vai simplesmente acordar e continuar o jogo lá do outro lado. A alma, 150, conserva a sua individualidade após a morte? Sim, não a perde jamais. O que seria se ela a conservasse? Não a conservasse? Ou seja, não vai a alma, o espírito lá, não vai deixar de ser indivíduo. Talvez, a gente falou, né, recentemente nos nossos estudos, a gente pode guardar não a encarnação atual do Carlos. Ele pode ter uma mais marcante como outro nome, com outra roupagem, então ele teria essa daí. Mas, no final das contas, o espírito é o mesmo, com todas as suas mazelas, com todas as suas virtudes. O espírito é o mesmo, ele continua sendo a individualidade. 150A. Como a alma constata a sua individualidade, se não tem mais o corpo material? Quer dizer, como que eu sei que eu sou um indivíduo do outro lado se eu não tenho mais corpo? Tem um fluido que lhe é próprio, que tira da atmosfera do seu planeta e que representa a aparência da sua última encarnação, seu perispírito. Nós falamos, já nesses nossos estudos, que perispírito, ele em cada planeta, cada local que você for nascer, independente se não for na Terra, for outro, ele vai ter a constituição daquele momento, lá. Não vai ser o mesmo. O perispírito da Terra não consegue estar em Marte, porque não é a mesma coisa. Então, nós vamos voltar e vamos saber quem nós somos quando a gente olhar, nós temos um perispírito que vai continuar lá com a gente, sendo esse corpo semimaterial
que a gente tem para continuar a nossa jornada. 151. Que pensar da opinião de que a alma, após a morte, retorna ao todo universal? O conjunto dos espíritos não constitui um todo? Quando está numa assembleia, fazes parte da mesma, e não obstante, conservas a tua individualidade. Nós vivemos um todo aqui também, não vivemos? A Terra é um todo. Só que cada indivíduo tem a sua vida. Muito embora alguns queiram tomar conta da vida de mais de uma pessoa, né? Mas cada um tem a sua. Da mesma forma, quando a gente volta, você vai voltar para um todo do plano espiritual. Mas não significa que vai estar todo mundo junto, numas moléculas iguaizinhas, e você não tem mais um indivíduo. Sim, você é o mesmo indivíduo, com as suas limitações, com as suas dificuldades, para você poder se recuperar e, quando voltar melhor. Até aqui, pessoal, alguma pergunta? Algum complemento? Alguma colocação? Tranquilo. Tranquilo? 152. Que prova podemos ter da individualidade da alma após a morte? Não tendes essa prova pelas comunicações que obtendes? Se não estiverdes cegos, vereis. E se não estiverdes surdos, ouvireis. Pois frequentemente uma voz vos fala e vos revela a existência de um ser que está ao vosso redor. Então, essa daqui até mereceu um comentário de Kardec. O comentário dele é assim: os que pensam que a alma, com a morte, volta ao todo universal, estarão errados, se por isso entendem que ela perde a sua individualidade, como uma gota de água que caísse no oceano. Estão certos, entretanto, se entenderem pelo todo universal o conjunto dos seres incorpóreos, e cada alma ou espírito é um elemento. Então, se a gente achar que, tem lá, como ele fala do oceano, cai uma gota e fica todo mundo junto lá, não é isso. Mas se você achar que, havendo o seu desencarne, você vai acordar na espiritualidade, num mundo cheio de espíritos, você voltou para aquele todo, você está certo, é isso mesmo. Se as almas se confundissem no todo, não teriam senão qualidades do conjunto, e nada as distinguiria entre si. Então, se você volta para o todo, tem gente melhor, está formando lá, melhores, você ficaria melhor. Se são piores, você ficaria pior. Por quê? Está todo mundo no mesmo balaio. E, na verdade, não. Você só volta para lá, e aí nós não falamos já também, por afinidade, você pode estar num lugar onde tem mais gente do seu nível, mais adiante vai ter outro tipo de espíritos em estudo, porque estão mais avançados, mais atrás pode ter outros mais afastados de você, mas você volta para esse todo, onde vai estar cada feixe de pessoas, de espíritos, com a sua... É como se fosse na escola. Está todo mundo aqui na 5ª série, aqui na 6ª série, 7ª série. Então, você está junto com eles por nível de conhecimento. Aí não tem indicação, né? Não tem QI. Aí eu vou ser indicado lá. Não, você não vai ser indicado. Você vai ser levado pelo seu hálito mental, onde você se encaixa. Não é alguém que te leva. A diversidade infinita que apresentam sob todos os aspectos é a consequência da sua individualização. Se não houvesse, após a morte, senão o que se chama de grande todo, absorvendo todas as individualidades, esse todo seria homogêneo, e então as comunicações recebidas do mundo invisível seriam todas idênticas, desde que encontramos seres bons e maus, sábios e ignorantes, felizes e desgraçados, e desde que há de todos os caracteres alegres e tristes, levianos e sérios, é evidente que se trata de seres distintos. Então, não são todos iguais, não vai ficar todo mundo no mesmo lugar. Somos seres distintos. A individualização ainda se evidencia quando esses seres provam a sua identidade através de sinais incontestáveis, de detalhes pessoais relativos à vida terrena, e que podem ser contestados. Ela
não pode ser posta em dúvida quando eles se manifestam por meio de aparições. A individualidade da alma foi teoricamente ensinada como um artigo de fé, mas o Espiritismo a torna patente e, de certa maneira, material. Se vocês assistiram o filme das Mães de Chico, vocês vão entender um pouco isso daqui. Imagina você, Chico Xavier, ou um médium ou outro, que recebe uma comunicação de um filho que desencarnou num acidente ou em qualquer outro, e a mãe está lá no meio, ele começa a ler. Ele não conhecia a mãe, não conhecia o filho. Então, mostra que essas comunicações são individuais. Pode até, em alguns momentos, não ser daquele espírito, mas aquela falange de bons espíritos que está cuidando dele, se ele não tiver em condições de dar a comunicação, alguém vem e fala, olha, aqui é o Carlos, fala para a mãe ficar tranquila, que eu estou bem, eu não estou conseguindo aqui me recuperar e tal. Por quê? Para acalmar. Agora, como que sabia que o Carlos estava lá? Como que a mãe do Carlos estava nesse dia ali? Então, a gente vê que essas comunicações, nós temos que tomar cuidado, mas falamos de comunicações sérias. Elas são realmente reais. Não tem dúvida. Porque vem com toda a sua intelectualidade, com toda a sua verdade ali. Não é invenção. Então, por isso, falamos que somos indivíduos. Quando a gente volta, não volta para ficar num todo. A gente volta para continuar o nosso aprendizado lá. Na verdade, eu sempre acho assim, lá a gente não evolui, mas a gente lá adquire muito conhecimento. E quando nós retornamos na Terra para colocar em prática, é que nós vamos saber se nós adquirimos o conhecimento suficiente para seguir adiante. 153. Em que sentido se deve entender a vida eterna? É a vida do espírito que é eterna. A do corpo é transitória, passageira. Quando o corpo morre, a alma retorna à vida eterna. Quer dizer, o corpo acaba, mas a vida da alma vai continuar, do espírito vai continuar. 153A. Não seria mais exato chamar a vida eterna a dos espíritos puros, que, tendo atingido o grau de perfeição, não tem mais provas a sofrer? Aí, a resposta é muito simples, né? Essa é a felicidade eterna. Mas tudo isso é uma questão de palavras. Chamais as coisas como quiserdes, desde que vos entendais. Então, espírito puro já está muito feliz. Agora, nesse momento, nós aqui ainda não somos espíritos puros. Estamos num mundo de questão de provas. Então, a vida do espírito é que é a vida real. A vida nossa aqui na Terra, ela é momentânea. Alguma colocação, pessoal? Eu gostaria de falar, Carlos, quando eu estive numa casa espírita pela primeira vez, foi logo depois do desencarne da minha mãe. Quer dizer, minha mãe desencarnou em março, eu iniciei lá para novembro, nessa casa espírita. Eu lembro que logo depois teve um recesso, né? E, passado um tempo, eles deixaram que a espiritualidade queria conversar comigo, marcaram numa quarta-feira, e eu estava lá sozinha nessa quarta, não tinha o pessoal todo, né? A reunião. E eu não tinha falado absolutamente nada para eles. Então, eles falaram para mim que minha mãe não poderia falar comigo, porque ela estava em tratamento, né? Mas que ela estava bem. E que eu ficasse calma e que parasse de dizer que ela não gostava de mim, porque ela gostava. E era uma coisa que eu falava direto, mas o centro não sabia. Então, foi uma orientação espiritual que eu tive, que não dissesse mais isso, que minha mãe não gostava de mim, porque ela gostava muito. Então, assim, para mim foi impressionante. Foi a minha primeiro contato com a casa espírita e tive esse presente.
Exatamente. Só um comentário sobre Chico Xavier. O trabalho de Chico foi o último grande espírito que veio para a Terra para se preocupar em provar a vida após a morte. Hoje, vocês veem que isso não acontece mais, né? As provas já estão aí. Creia quem acreditar. Agora, a partir de agora, daí para frente. Evoluir, aprender mais, né? Não vai existir outro Chico Xavier, né? Ele encerrou um ciclo, né? Um ciclo. A não ser em casos muito esporádicos, né? O trabalho hoje é diferente, é para a gente progredir para o mundo de transição, de regeneração. A transição para o mundo de regeneração. Esse é o trabalho. Que creia, que quem tem olhos que creia, né? Certo? Quem tem olhos que veja. Aquela prova, ela não vai, assim, acontecer de forma, assim, como aconteceu com o Chico Xavier, por exemplo, né? Agora é a época de colocar em prática, não de provar. Né? O plano espiritual já tem mais do que prova, não precisa mais de prova nenhuma. Até porque, Marcelo, senão a gente fica patinando, né? Exatamente. Não vai, não anda. Exatamente. Então, já veio, poxa, quantos livros ele deixou? Lógico, minha mãe morreu vai fazer 10 anos agora em outubro. A saudade é grande? Sim, a saudade é grande, sempre. Mãe é mãe, sempre. Mas eu nunca esperei que ela mandasse uma mensagem. Sabe por quê? Porque eu sei que ela está viva. Né? Eu sinto que ela está viva. Eu não preciso dar prova mais de que ela está, que ela existe. A partir daí, né? Que nem o Carlos falou, não podemos mais patinar, vamos para frente. Né? Porque quem ficar para trás não vai ficar aqui. Né? Vai ficar em algum outro lugar. Não foi adeus, né, Marcelo? Oi? Não foi adeus, até breve. Sim, lógico. Sim. Ela pode estar aqui do meu lado e eu, né? Uhum. Você pode não sentir. Certo? Mas ela existe, ela está aí. Todos os que se foram estão por aí. Né? Mais alguém, gente? Mais alguém? Algum comentário? Não? As vibrações é da Eliane, né, Eliane? Eila que surge. Tá escondidinha. Tá escondida aí, né? Ela achou que eu ia te chamar, né? Falei, quem sabe me passa. Ok. Antes de vibrar, eu estou muito contente em olhar a tela do notebook e ver o tanto de carinha que temos hoje. O grupo todo reunido, né, com o Pedro e com a Fernanda, que aumentou. Então, agora a gente vai percebendo que as nossas sementinhas que foi plantada há 1 ano atrás, por vocês, vocês 3, né, está crescendo. E nós só temos que espalhar isso. Eu também fiquei muito emocionado com essa telinha cheia de rostinhos aí. Então, vamos agora nos conectar, porque os amigos espirituais, com certeza, estão aqui nos ajudando, e vai limpar o nosso pensamento da casa de cada um de nós, para que nós possamos formar uma grande vibração de amor e poder jogar para o nosso universo. Vamos fazer as nossas vibrações neste momento. Primeiramente, vamos pedir pelo nosso planeta Terra. Em cada lugar do nosso planeta Terra, possa chegar as nossas vibrações. Que eles possam chegar lá na Turquia e na Síria, que teve o terremoto.
que todos aqueles irmãos que lá desencarnaram, possam ter sido socorridos, irmãos que perderam os bens materiais, que possam também ser amparados neste momento, que as nossas vibrações cheguem até eles. Não esquecendo de pedir também por Portugal, aonde está a Conceição. Vamos pedir pelo nosso planeta, pelo nosso país, o Brasil, e que as nossas vibrações possam chegar até lá no litoral norte, que sofreu tanto esses dias atrás, com as chuvas. Lá também, onde teve muitos desencarnes, famílias que perderam bens materiais, que todos possam ser consolados. Vamos pedir por todos os irmãos que estão nos hospitais, doentes, necessitando de uma vibração de saúde. Vamos pedir por aqueles irmãos que estão nos presídios, que as nossas vibrações chegam até eles, que os amigos espirituais possam ir fazendo limpezas espirituais no presídio, socorrendo os irmãos que lá necessitam. E vamos pedir, Pai, por aqueles irmãos que não têm um lar, que às vezes estão passando noites, dias, nesse sol, ou nas chuvas. Vamos pedir a todos que aonde tiver um necessitado, que as nossas vibrações possam chegar. E aproveitando este momento em que estamos vibrando, que estamos aqui todos conectados, vamos pedir, Pai, a fluidificação de quem tem a sua água aí do lado. Vamos pedir a fluidificação da água, para que possa ser derramado também na água dos irmãos os bálsamos para aliviar as nossas dores. E vamos pedir por todos nós. Que assim seja. Fica à vontade, Lucélia, para encerrar. Eu posso fazer a prece de Carita antes de encerrar? Com certeza. Claro. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àqueles que passam pela provação, dai a luz àqueles que procuram a verdade. Ponde no coração do homem a paixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão Pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo que é criado. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem. Esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, uma faísca do vosso amor pode abraçar a terra. Deixai-vos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita. E todas as lágrimas secarão. Todas as dores acalmarão-se. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor, como Moisés sobre a montanha. Nós vos esperamos com os braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos, de alguma sorte, alcançar vossa misericórdia.
Deus, dá-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde se deve refletir a vossa santa e pura imagem. Que assim seja. E assim, vamos agradecendo a Deus, a Jesus e a nossa Mãe Santíssima, por mais esse domingo de aprendizado, de união, de fraternidade, de amor. Agradecemos por aprendermos e procuramos praticar o que aprendemos. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Peço licença a todos para fazer a lista dos assistidos no dia de hoje. Aqueles que necessitam tanto de nossas orações, para que a espiritualidade possa ajudá-los nessa jornada. Ademir Eduardo Bento, Adolfo Legnário, Alice Helena Pérez, Adriano Antônio Filho, Ana Júlia Machado, Ana Regina Sonqueto Menezes, Andressa Goulart Soares, Arthur Mazucci, Assis Miguelito, Carlos Alberto Maia, Dante Marques Gonçalves, Dirceu de Oliveira, Douglas Abjamin, Edna Cristina Goulart, Elvira Saran, Gabriel Mazucci, Gabriela Morgante, Genésia Saran, Guilherme Gabriel Romanelli, Jéssica Santos Silva, Jesualda Cândida de Lena, João Abjamin Filho, João Maríngulo, Júlia Radasha da Silva Santos, Júlia Porfília Julice Mazucci Pazucci, Leonardo Correia Mafu, Lesiana Santos Silva, Luciano Oliveira Henrique, Luiz Gustavo Santos Silva, Manuela Gaeta Blasi, Márcio Luiz Pazucci, Marco Antônio Barbosa, Marco Giardi, Marco Aurélio Goulart, Margarida Conceição, Maria Camila Cruz, Maria Paula Santos Silva, Maria Tereza Carvalho, Marlene Mindon, Marli Santos, Michele Zambar Silva, Monize Galante, Neide Goulart, Olinda, Sandra Marina Legnário, Sérgio Henrique Anequini, Tainá Andrade, Valesca Gomes de Souza Dalbério, William Benjamin, todos os moradores do Aquedão do Mato. E nosso carinho, nosso amor, a Maria Aparecida Siqueira, Mariana Piccolo, Maurício Zanqueta, Valdir Donizete Severino e seu Benedito, para que, desencarnado, sejam assistidos pela espiritualidade nessa jornada que eles estão atravessando. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Muito bem. E aí, pessoal, algum comentário? Tá tudo tranquilo? Tudo em paz? Tudo tranquilo. Ok. Bom, então é isso aí. Terminamos por hoje. Bem-vindo novamente aos que chegaram hoje, né? Quarta-feira a gente tem a nossa reunião às 18h10, tá? Eu vou mandar o link lá, né? Como sempre. E boa semana para vocês, pessoal. Que comece com muita paz, né? Para todos nós. Ok? Boa noite. Boa semana. Boa noite a todos, Célia, Eliane. Um abraço. Dona Clara. Clarinda. Tá aí, dona Clarinda, ela aí. Boa noite, pessoal. Boa semana. Boa noite, boa semana. Boa noite ao casal, que eu esqueci o nome. Boa noite, obrigada, pessoal. Deus abençoe.
Deus abençoe. Tchau, tchau. Tchau, Carlos, Eliane, Juscelia.